Mais um mistério enterrado nas profundezas das colinas do leste de Washington continua ressurgindo. Um poço sem fundo que dizem ser um caminho para o paranormal. Denise Whittaker, da Coma Forest, segue para o leste em busca do buraco. Em 1997, um homem ligou para um programa de rádio noturno com uma história inacreditável, um buraco sem fundo, em sua propriedade em Washington que engolia o próprio som. O que começou como um conto estranho se tornou uma obsessão na internet, levando a acobertamentos governamentais, expedições desaparecidas e filmagens de algo nas profundezas que não deveria existir. Fico pensando se é propriedade do governo, porque se for um poço de mina, será que alguém pode simplesmente ter poços de mina em sua propriedade? O que essas gravações capturaram mudou para sempre a forma como a história foi vista. A ligação que mudou tudo. Tudo começou com uma voz no rádio tarde da noite, 21 de fevereiro de 1997, Coast to Coast AM, onde insones e curiosos se reúnem para ouvir sobre OVNIs criptídeos e conspirações governamentais. Art Bell apresentava o programa quando um ouvinte que se identificou como Mel Waters entrou na linha. Art Bell, magnata do rádio noturno, começou sua carreira em uma estação de rádio de Las Vegas, antes de se tornar uma estrela internacional. Sua voz era calma, ponderada, quase casual demais para o que ele estava prestes a descrever. Mel não estava ligando para assustar ninguém. Ele não estava tentando ficar famoso ou vender um livro. Ele só queria falar sobre o terreno que possuía perto de Ellensburg, Washington. Um terreno com um problema: havia um buraco em sua propriedade. Não era um buraco comum, nem uma cratera, nem um antigo poço de mina. Era diferente de maneiras que desafiavam qualquer explicação. O buraco ficava em um canto remoto de sua propriedade de 9 acres, parcialmente escondido por arbustos e árvores. Mel disse que vinha lançando linha de pesca ali há semanas tentando encontrar o fundo. O buraco de Mel é um mistério complexo e muito interessante. Ele usou linha de 80 libras, o tipo de linha que os pescadores de alto mar usam para pescar marlins e tubarões. Ele amarrou pesos, baixou-os cuidadosamente e observou a linha desaparecer na escuridão. 15 milhas. Essa foi a distância que ele alegou que a linha percorreu antes de desistir. Mais de 80 mil pés de queda livre. Nunca toquei o fundo. Nunca senti resistência. Nunca emitiu um som. Ele também não foi o primeiro a usá-lo. Os moradores locais já conheciam o buraco há décadas. Eles usavam o local como um depósito de lixo conveniente desde pelo menos a década de 1960. Geladeiras velhas, máquinas de lavar lixo, entulho de construção. Alguns fazendeiros até admitiram que descartavam animais mortos ali. Gado, cavalos, ovelhas. Tudo caiu em silêncio. Sem baque, sem eco, sem respingo. Simplesmente nada. O buraco engoliu o próprio som, deixando apenas um silêncio vazio que parecia errado no peito. Mas o silêncio era apenas o começo. Os cães não chegavam nem perto. Mel tinha 2 pastores alemães que adoravam explorar a propriedade. Mas eles paravam a uns 6 metros da entrada e se recusavam a ir mais longe. Mostrava 2 blocos brancos cobrindo áreas que incluíam a localização relatada da propriedade de Mel. Eles choramingavam, puxavam as coleiras e olhavam para trás com algo próximo ao pânico nos olhos. Os pássaros se recusavam a voar por cima. Corvos e gaviões alteravam suas trajetórias de voo no ar, contornando o local como se houvesse uma barreira invisível. O ar ao redor da abertura também parecia diferente. Espesso, denso, como tentar respirar através de um pano molhado. Mel disse que sentia como se a atmosfera estivesse prendendo a respiração, esperando por algo que nunca chegava. Ele tentou medi-la com ferramentas improvisadas, pedras pesadas presas a cordas, correntes com peso, barras de metal. Até mesmo uma bateria velha de carro funcionou uma vez. Nada adiantou. O buraco era fundo demais para medir com qualquer coisa que ele tivesse.
Todas as tentativas terminavam da mesma forma. Quilômetros de cabos desaparecendo na escuridão. E aquela mesma sensação inquietante subindo pela sua espinha. Era como se algo lá embaixo o estivesse observando trabalhar. Os grupos indígenas da região conheciam o local há gerações. O povo Iacama tinha nomes para aquela terra. Avisos transmitidos por meio de histórias contadas ao redor de fogueiras de inverno. Diziam que a terra era amaldiçoada. Mas não da maneira como Hollywood retrata maldições. Não era assombrado por fantasmas nem rondado por monstros. Era fundamentalmente errado. Errado de uma forma que ia além do folclore ou da superstição. O buraco não deveria existir. Suas histórias sugeriam que era uma porta. Um limiar para um lugar onde os humanos não deveriam ir. Um lugar onde a ordem natural fora violada. Onde a própria realidade se distorcia de maneiras que faziam os anciãos falarem em sussurros e avisarem as crianças para ficarem longe. Então a ligação terminou. Mel agradeceu a Art Bell e desligou. Mas anos depois alguém encontrou aquelas coordenadas. E o mundo descobriu que Mel não estava mentindo sobre o que viu. Quando a ciência diz que é impossível, os especialistas agem rapidamente. Assim que a história de Mel se espalhou para além da audiência do programa Coast to Coast AM e chegou aos departamentos de geologia e fóruns de física, cientistas se mobilizaram para desmenti-la. A mensagem deles foi unânime. Um buraco como aquele não pode existir. As leis da física não permitem. A crosta terrestre não suportaria isso. O Dr. Gerald Simmons, um geofísico do MIT, que passou 30 anos estudando formações da crosta terrestre, foi um dos primeiros a afirmar isso publicamente. Ele explicou de forma simples. Quanto mais fundo se desce no subsolo, mais quente fica. Em média, a temperatura aumenta cerca de 25 graus Celsius a cada quilômetro de profundidade. Esse é o gradiente geotérmico medido e verificado em perfurações em todos os continentes. Mas o calor é apenas o começo. A rocha não fica parada nessas profundidades. A pressão se torna astronômica. Minerais comprimidos por milhões de anos começam a se comportar de maneira diferente. Eles fluem como mel frio. Eles se deformam. Eles selam qualquer cavidade que tente se formar. Um vazio natural que se estende por 24 quilômetros em linha reta desabaria sob seu próprio peso em poucas horas. Se observarmos o poço superprofundo de Kola, na Rússia, veremos que é o poço mais profundo já perfurado pelo ser humano. Cientistas soviéticos iniciaram esse projeto em 1970, na península de Kola. Trabalharam em turnos ininterruptos durante 24 anos utilizando a tecnologia de perfuração mais avançada disponível na época. Nunca alcançaram seu objetivo. Aos 12,2 quilômetros, 7,6 milhas, eles tiveram que parar. A temperatura naquela profundidade chegou a 180 graus Celsius. Suas brocas de perfuração não aguentaram. A rocha tornou-se plástica, quase fluida. Ela se fechava atrás da broca como uma ferida tentando cicatrizar. No entanto, Mel afirmou ter mergulhado 24 quilômetros de linha de pesca em um buraco no quintal de casa, usando apenas uma polha e uma corda. Sem furadeira industrial, sem sistema de refrigeração, sem equipe de engenharia. Um simples buraco de jardim que de alguma forma tinha o dobro da profundidade da maior perfuração já feita pela humanidade. Quando os geólogos souberam disso, riram. Mas se a ciência era tão clara porque o governo simplesmente não a ignorou, é aí que a história deixa de ser sobre ciência e passa a ser sobre silêncio. Mel contou que poucas semanas após sua primeira aparição no rádio, as coisas mudaram. Carros descaracterizados começaram a aparecer na estrada de terra que dava acesso à sua propriedade. Sedãs brancos com placas do governo que diminuíam a velocidade perto de sua entrada paravam e depois seguiam em frente. Ele encontrava marcas de pneus recentes em lugares onde ninguém deveria ter passado. Pegadas de botas de sapatos pesados impressas na terra macia perto do buraco. Então, numa tarde do final de março de 1997, ele voltou da cidade
e encontrou sua propriedade completamente selada. Cones laranjas delimitavam a estrada de acesso. Cavaletes bloqueavam a entrada da garagem. Homens com trajes de proteção amarelos percorriam o perímetro carregando pranchetas e equipamentos que ele não reconhecia. Quando Mel tentou entrar em sua propriedade, 2 homens de terno escuro o detiveram. Eles foram educados, mas firmes. Disseram que havia ocorrido um acidente de avião nas proximidades. Possível contaminação. Acesso restrito por motivos de segurança. Mas Mel não viu destroços. Nenhum veículo de emergência. Nenhum helicóptero de notícias. Apenas homens com distintivos dizendo para ele ficar longe. Então veio a proposta. $25 mil por ano pagos discretamente, contanto que ele deixasse o país e nunca mais falasse sobre o buraco. Eles deixaram claro. Se ele se recusasse, teriam encontrado provas de um laboratório ilegal de metanfetamina em sua propriedade. Acusações que poderiam levá-lo à prisão por 20 anos. Na verdade, não havia escolha nenhuma. Mel aceitou o acordo. Ele voou para a Austrália, sem julgamento, sem manchetes. Simplesmente sumiu. Mas a ausência só faz os mistérios se intensificarem. E quando Mel retornou anos depois, trouxe consigo histórias muito mais sombrias do que as primeiras. O homem que voltou errado. 5 anos depois de desaparecer na Austrália, Mel Waters ligou novamente para o programa Coast to Coast AM. Mesmo programa, mesmo apresentador. Mas no instante em que ele falou, os ouvintes perceberam que algo havia mudado. Sua voz soava mais monótona, mais lenta. Como alguém lendo um roteiro que não entendia completamente. Art Bell percebeu isso imediatamente. Ele fez perguntas simples a Mel sobre o tempo que ele passou na Austrália. Em que cidade ele morava? O que fazia para ganhar a vida? As respostas de Mel eram vagas, contraditórias. Ele disse Perth. Primeiro Sydney, depois corrigiu-se para Brisbane. Mencionou que trabalhava na construção civil. Depois mudou para consultoria. Em seguida parou de falar completamente. Disse que tinha lacunas na memória. Não eram pequenas coisas. Eram meses inteiros que sumiam da sua memória. Ele encontrava recibos na carteira de restaurantes que não se lembrava de ter visitado. As fotos em sua câmera o mostravam em lugares dos quais ele não se lembrava de ter estado. Certa vez, ele acordou em um quarto de hotel em Darwin, a mais de 3.200 quilômetros de Melbourne, onde havia ido dormir sem nenhuma explicação de como havia chegado lá. As mudanças físicas eram ainda piores. Estranhas cicatrizes cruzavam seu torso, finas linhas cirúrgicas que não estavam ali antes. Uma delas ia do externo ao umbigo. Preciso e profissional. Outro traçou o contorno de sua caixa torácica. Ele não se lembrava de nenhuma cirurgia, sem registros hospitalares, sem alta hospitalar. Quando ele pediu a médicos australianos que os examinassem, eles se recusaram a fazer qualquer especulação. Um médico sugeriu discretamente que ele parasse de fazer perguntas. Havia também marcas de injeção, pequenas cicatrizes circulares em seus braços e pernas que formavam padrões, arranjos quase geométricos. Mel contou 17 deles. Ele os mandou analisar para detectar toxinas, metais pesados, qualquer coisa que pudesse explicar a perda de memória. Os resultados foram inconclusivos, mas um técnico de laboratório mencionou em caráter confidencial que as amostras de tecido apresentavam danos celulares compatíveis com a exposição repetida a campos eletromagnéticos de alta intensidade. Ele relatou ter acordado grogue com marcas de catéter intravenoso no braço. Ao encontrar curativos em seu corpo, percebeu que não se lembrava de tê-los aplicado. Em um determinado momento, recobrou a consciência, amarrado a uma cadeira em um quarto sem janelas e com luzes fortes, embora não tivesse nenhuma lembrança do que aconteceu ali ou quanto tempo durou. A próxima coisa de que se lembrava era de estar de volta ao seu apartamento com 3 dias sem explicação. Amigos que ele se lembrava de ter em Perth pararam de atender suas ligações. Quando ia aos endereços deles, encontrava apartamentos vazios ou novos inquilinos que nunca tinham ouvido falar deles. Registros de emprego de trabalhos que ele se lembrava claramente de ter feito desapareceram dos bancos de dados das empresas.
Era como se partes de sua existência tivessem sido sistematicamente apagadas. Mas ele ainda acreditava no que dizia. Ele ainda insistia que o todo era real. E agora, disse ele, havia um segundo. Desta vez em Nevada, escondido no meio do deserto perto de Tal Napar, ainda mais fortemente guardado que o primeiro. Mel alegou ter sido levado para lá, embora não se lembrasse com clareza se por força ou coerção. Ele não entrou em detalhes completos durante a ligação, mas insinuou coisas que iam muito além da simples geologia. Falou sobre objetos recuperados do buraco de Nevada que não deveriam existir de acordo com o conhecimento histórico atual. Estruturas que antecedem a civilização conhecida em milhares de anos materiais que não correspondem a nenhum elemento da tabela periódica e algo mais, algo vivo. Descreveu experimentos conduzidos em instalações subterrâneas, testes realizados em tudo o que havia sido encontrado nas profundezas. Ele falou com cuidado, escolhendo as palavras como quem navega em um campo minado. A mensagem era clara. O que quer que houvesse naquele segundo buraco não era apenas profundo. Era perigoso e ele tinha consciência disso. Ele mencionou mais uma coisa antes da ligação terminar. Disse que poderia haver um terceiro buraco em algum lugar fora dos Estados Unidos, em um local que ele não podia ou não queria nomear. Ele sugeriu que o que havia sido encontrado em Washington e Nevada era apenas o começo de algo muito maior, muito mais antigo e muito mais disseminado do que qualquer um suspeitava. Então a ligação terminou abruptamente. Mel agradeceu a Art Bell e desligou. Ele desapareceu novamente, desta vez para sempre. Então a internet despertou e uma nova geração começou a fazer perguntas que ninguém no poder queria que fossem respondidas. As coordenadas que não deveriam existir. Durante anos, a história de Mel permaneceu enterrada em tópicos antigos de fóruns e arquivos de programas de rádio noturnos. Então, em 2019, algo mudou. Um usuário chamado DepthWalker33 apareceu em um fórum de investigação paranormal com uma única postagem. Encontramos. Em anexo, havia imagens de satélite e coordenadas GPS. Os metadados indicavam que elas haviam sido capturadas no final de 2018. A localização foi descrita como próxima a Manastash Ridge, Washington, aproximadamente 64 quilômetros a noroeste de Ellensburg, no sopé da Cordilheira das Cascatas, onde Mel alegava que sua propriedade ficava. As imagens mostravam uma densa floresta por quilômetros, pinheiros ponderosa, abetos de Douglas e um denso matagal. Mas bem no centro de uma das fotos havia uma anomalia, uma clareira perfeitamente circular com cerca de 18 metros de diâmetro completamente desprovida de vegetação. Sem árvores, sem grama, sem arbustos, nem mesmo musgo ou líquen. O que tornava tudo mais estranho era a textura. Quando os usuários ampliaram a imagem e ajustaram o contraste, a clareira não parecia terra nua. Parecia ausente, como se o próprio solo tivesse sido removido. Nenhuma sombra era projetada sobre ela, apesar do ângulo do sol da tarde visível nas áreas circundantes. Sem características naturais, apenas um vazio que as imagens de satélite pareciam incapazes de representar adequadamente. Em poucas horas, cartógrafos amadores cruzaram as coordenadas com as descrições vagas de Mel feitas durante sua ligação em 1997. Ele havia mencionado estar a cerca de 13 quilômetros de Ellensburg, perto de uma antiga estrada madeireira que não era usada desde a década de 1980. Ele descreveu uma crista a leste e um riacho sazonal a oeste. As coordenadas coincidiam não perfeitamente, mas o suficiente para serem inquietantes. Então os usuários notaram algo que fez a discussão explodir. Alguém pesquisou as mesmas coordenadas no Google Earth. A área estava borrada não apenas pixelizada, mas deliberadamente obscurecida com as mesmas técnicas usadas para esconder instalações militares. Não era assim em 2016. A censura foi recente aplicada em algum momento entre 2017
e 2019. Foi quando o mesmo usuário postou novamente. Eles estão vigiando os vigilantes. Se você salvar essas coordenadas, faça cópias. Eles já tentaram apagá-las uma vez. Depois disso, a conta ficou inativa. Não houve mais publicações. Quando os moderadores tentaram entrar em contato, a conta constava como excluída. A paranoia se espalhou rapidamente. Usuários começaram a relatar ocorrências estranhas. Uma pessoa afirmou que seu endereço IP foi registrado e sinalizado após baixar as imagens de satélite. Outra disse ter recebido uma ligação de um número desconhecido da qual apenas se ouvia respiração. Um pequeno canal do YouTube que analisou as imagens teve sua conta inteira encerrada por violar as diretrizes da comunidade, apesar de não ter nenhuma advertência anterior. Mas as coordenadas sobreviveram, foram copiadas e compartilhadas em dezenas de plataformas. Usuários do TikTok começaram a fazer vídeos narrações dramáticas sobre imagens de florestas enevoadas. Alguns se mostraram empacotando equipamentos alegando que iriam encontrá-los. A maioria nunca publicou vídeos de acompanhamento. Então vieram os relatórios de expedição, uma postagem em um fórum de sobrevivencialistas descrevendo a chegada à área aproximada no verão de 2020. O usuário com o indicativo call sign Raven relatou que seu GPS começou a apresentar mau funcionamento a menos de 1 quilômetro das coordenadas. O dispositivo mostrava sua localização oscilando erraticamente, às vezes indicando quilômetros de distância, para depois voltar ao ponto inicial. As leituras da bússola giravam lentamente em círculos. Eles descreveram ter encontrado marcas de pneus de veículos pesados em locais onde não havia estradas em nenhum mapa. Marcas recentes com padrões de piso que sugeriam transporte de uso militar. Também encontraram marcos topográficos, pequenas bandeiras laranjas amarradas a estacas fincadas no chão, formando um perímetro. Ao tentarem cruzar a linha de demarcação, um membro do grupo desmaiou com forte vertigem e náusea. Eles recuaram. Outro relato veio de um operador de drones que sobrevoou a área com equipamentos no início de 2021. O drone percorreu cerca de 60 metros além da linha das árvores antes de seu sinal ser completamente perdido. Quando o recuperaram manualmente horas depois, o cartão SD estava formatado, não corrompido como se alguém o tivesse acessado remotamente. O relato mais detalhado veio de uma ex-estudante de geologia chamada Sarah Chen, publicado no final de 2021. Ela e 3 amigos tinham caminhado até a área, equipados com detectores de EMF, radar de penetração no solo e sensores de radiação. Eles nunca encontraram o buraco em si, mas encontraram outra coisa. A cerca de 1,5 km das coordenadas, descobriram uma cerca de arame escondida atrás da vegetação. Era novo. O metal ainda brilhava sem ferrugem. Além dele, podiam ver caminhos desobstruídos e o que pareciam ser dutos de ventilação emergindo do solo, disfarçados com redes de camuflagem. Seus detectores de EMF enlouqueceram, registrando leituras que sugeriam a operação de equipamentos elétricos potentes no subsolo. Quando tentaram tirar fotos, os 3 celulares desligaram simultaneamente e só ligaram depois de caminharem 3 quilômetros. As palavras finais de Sarah na postagem foram arrepiantes. Seja lá o que estiver lá fora, eles não estão mais escondendo. Eles estão protegendo e expandindo a área. Então, em 2023, um grupo decidiu que não iria apenas procurar o buraco. Eles iriam olhar dentro dele. A descida ao desconhecido. Eles se autodenominavam Projeto Abismo, 5 pessoas que passaram anos perseguindo mistérios, mas desta vez não eram amadores. Marcus Chen era um ex-engenheiro aeroespacial que havia trabalhado em submersíveis de águas profundas. Rachel Voss passou uma década como produtora de documentários especializada em anomalias geológicas. Os outros 3, David Kumar, Lisa Tran e James Rodrigues, trouxeram experiência em tecnologia de drones, imagens térmicas e análise de dados. Eles planejaram a expedição por 8 meses, estudando cada relatório, cada rumor
cada relato fragmentado de tentativas anteriores. Eles sabiam das falhas do GPS, da vertigem das falhas de equipamento. Estavam preparados para tudo isso. Marcus gastou de 40 mil galhos do próprio bolso construindo um drone personalizado especificamente para essa missão. O equipamento era extraordinário. Construído em torno de uma estrutura de titânio, ele podia suportar pressões equivalentes a 6.000 metros de profundidade. O sistema de câmeras utilizava lentes de baixa luminosidade de nível militar, projetadas para exploração de cavernas na escuridão total. Sensores térmicos conseguiam detectar variações de temperatura na ordem de centésimos de grau. O cabo de segurança era de grau aeroespacial, projetado para suportar tensão extrema sem se desfiar. Eles chegaram ao local em 14 de outubro de 2023, caminhando sob a proteção da neblina matinal. Eles vieram do norte, evitando a rota sul, onde Sarah Chen havia relatado a presença da cerca e dos dutos de ventilação. Ninguém os deteve, nenhum SUV preto, nenhum homem com rádios, apenas silêncio e o peso do ar com aroma de pinheiros. Encontraram a clareira exatamente onde as coordenadas indicavam. David descreveu o fato posteriormente como geologicamente impossível. O solo simplesmente parava, não desmoronava, nem sofria erosão, mas terminava em um círculo perfeito. O buraco ficava no centro, com cerca de 1,20 m de diâmetro, cercado por pedras que pareciam antigas e colocadas ali propositalmente. Eles se instalaram ao amanhecer. Lisa estabeleceu um perímetro com detectores de radiação e sensores de EMF. Rachel posicionou 3 câmeras para documentar de vários ângulos. Marcus e James montaram o sistema de guincho verificando 3 vezes cada conexão. Sem transmissão ao vivo, sem redes sociais. Caso algo desse errado, eles queriam que as imagens fossem preservadas. O drone desceu às 6h47. O motor do guincho zumbia constantemente enquanto o cabo se desenrolava. As luzes do drone foram diminuindo de tamanho até desaparecerem completamente. Marcus monitorava a perfuração em um tablet robusto. Nos primeiros 45 metros, tudo parecia normal. Paredes de pedra lisas, ligeiramente úmidas, condizentes com o que se esperaria em um poço natural. Então a textura das paredes mudou. A 60 metros de distância, elas ficaram quase vítreas, refletindo as luzes do drone de maneiras estranhas. O reflexo não voltava diretamente, mas se espalhava em ângulos incomuns, criando imagens fantasmas que impossibilitavam a percepção de profundidade. James observou que as leituras magnéticas começaram a flutuar. Pequenas variações que sugeriam depósitos metálicos na rocha. A queda de temperatura começou a 280 pés, aproximadamente 85 metros. Repentina e severa, a temperatura despencou de 52 graus Fahrenheit para 12 graus Fahrenheit em menos de 15 metros de descida. Os instrumentos de Lisa não indicaram movimento de ar, nenhuma corrente de ar que explicasse um resfriamento tão rápido. O ar deveria estar aquecendo naquela profundidade, não congelando. A 104 metros de altura, surgiu o primeiro pulso de luz. Não do drone, mas de baixo. Um brilho bioluminescente suave que pulsou uma vez. Depois escureceu e pulsou novamente 7 segundos depois. Rítmico, deliberado, como algo respirando nas profundezas. Rachel sussurrou. Estamos gravando isso. Marcus assentiu com os olhos fixos na tela. Eles estavam gravando tudo. Eles simplesmente ainda não sabiam que haviam capturado algo que os faria se arrepender de ter olhado. O que a câmera viu? O drone chegou a 620 pés antes de tudo dar errado. Marcus salvou o fluxo de dados em tempo real, gravando diretamente em 3 discos rígidos, separados como precaução. Quando revisaram as imagens mais tarde naquela noite no quarto do motel a 64 quilômetros de distância, descobriram que a transmissão havia capturado coisas que a transmissão ao vivo não havia mostrado claramente.
Os pulsos bioluminescentes não eram aleatórios. Quando reduzidas a 1/4 da velocidade normal, as luzes formavam padrões formas geométricas que apareciam por milissegundos antes de desaparecerem. Hexágonos aninhados dentro de círculos linhas irradiando de um ponto central que mudava de posição constantemente. Rachel, que tinha experiência em simbologia antiga, disse que elas a faziam lembrar dos mapas estelares sumérios, mas invertidos como se representassem um céu de outro lugar. A anomalia de temperatura revelou-se ainda mais estranha após análise. Os sensores mostraram que a queda ocorria em camadas. A cada 15 metros, a temperatura despencava mais 10 graus, estabilizava-se brevemente e depois caía novamente. Isso criou zonas térmicas distintas empilhadas umas sobre as outras, algo que viola os princípios básicos da termodinâmica. O calor não se organiza em camadas discretas dessa forma. Não naturalmente, mas foi o áudio que mais os incomodou. Durante a descida ao vivo, eles não ouviram nada além dos motores do drone e o sussurro do cabo. Os microfones captaram algo completamente diferente. David isolou a faixa de áudio e a analisou em um software de análise espectral usado por criptógrafos. O que surgiu não fazia sentido. Vibrações de baixa frequência formando padrões semelhantes a palavras. Não era inglês nem qualquer idioma que eles reconhecessem, mas mesmo assim era uma comunicação estruturada. As sílabas se repetiam em sequências. 3 sons, pausa. 7 sons, pausa, 3 novamente. Rachel gravou a si mesma tentando reproduzir os sons foneticamente. Ao reproduzir a gravação, todos os dispositivos na sala apresentaram falhas simultaneamente. A tela do laptop dela piscou. O celular de Marcus reiniciou. A televisão do motel ligou sozinha, exibindo apenas estática. Eles nunca mais tentaram reproduzi-la. A forma apareceu a 582 pés. Marcus deu zoom nas imagens imediatamente anteriores ao apagão. O que eles viram era inexplicável. Não era sombra nem borrão. Era uma figura definitivamente uma figura em pé na parede, como se a gravidade não tivesse qualquer efeito sobre ela. Alta pelo menos 3,40 metros, se as medições do drone estivessem corretas. Incrivelmente magra, com membros que pareciam longos demais, articulações demais, mas era a forma como se movia que os assombrava. Não era um movimento suave, mas sim intermitente, aparecendo em posições ligeiramente diferentes a cada fotograma, como se existisse fora do tempo normal e fosse apenas parcialmente visível na dimensão deles. James aprimorou a imagem usando um software desenvolvido para fotografia de telescópios espaciais. A figura tinha textura algo como pele, mas cristalina reflexiva e olhos. Vários conjuntos dispostos assimetricamente, cada um captando a luz do drone e refletindo-a de volta em um espectro que não deveria existir. Cores que não eram cores, tonalidades que faziam seus cérebros doerem tentando processá-las. No último fotograma, antes da transmissão ser interrompida, a figura estava mais perto, muito mais perto. Ela havia se movido 9 metros em um único fotograma, percorrendo a distância instantaneamente. Um de seus 2 longos braços estendia-se em direção à câmera, e no borrão do movimento era possível ver algo em sua palma. Não era exatamente uma mão, mas uma abertura, uma boca ou algo que tivesse a mesma função. Depois tudo escuro, perda total de sinal. Quando recuperaram o drone 2 dias depois, usando um sistema de recuperação reserva, encontraram-no a 60 metros de profundidade e não a 189. A carcaça estava rachada. Os componentes internos fundiram-se, como se tivessem sido expostos a calor extremo, embora o exterior estivesse coberto de gelo. O cartão SD estava ausente, não danificado ou corrompido. Removido cirurgicamente. Alguém ou alguma coisa o havia levado. Eles carregaram as imagens de seus discos rígidos de backup para um servidor privado naquela noite. Pela manhã, tudo mudou. Os segredos foram apagados. Tudo mudou depois que o vídeo se tornou público. Não com barulho e caos, mas com um silêncio profundo e frio que parecia antinatural. Teorias inundaram a internet para depois diminuírem repentinamente.
A equipe da expedição, aqueles que deixaram a câmera cair no buraco de Mel e capturaram a sombra piscante. Dizem que existem poços sem fundo que são um caminho para o paranormal. Denise Whittaker, de Coma, 4, segue para o leste em busca do buraco. Ficou offline completamente. Suas contas desapareceram. Foram bloqueadas, excluídas ou abandonadas. Quem tentou contatá-los não obteve resposta. As ligações telefônicas não eram atendidas. As mensagens retornavam. Um dia eles apareceram. Em seguida, nada. O vídeo permaneceu online, mas as fontes que o compartilhavam foram removidas. Não todas de uma vez. Um por um. Remoções silenciosas. Avisos vagos de direitos autorais, de plataformas de hospedagem, mesmo que nenhum direito autoral jamais tenha sido registrado. Circularam mensagens privadas sobre pessoas que foram contatadas. Disseram-lhes para removerem as imagens ou enfrentarem consequências. Os servidores caíram. Os discos rígidos falharam. Tópicos em fóruns desapareceram sem aviso prévio. E de alguma forma, ninguém em posição oficial pareceu disposto a reconhecer que algo incomum havia acontecido. Então a área foi isolada. A região próxima a Manistash Ridge foi repentinamente cercada. Os mapas de satélite voltaram a obscurecê-la. Caminhantes que passavam perto da área relataram SUVs pretos estacionados em ângulos estranhos. Caminhões sem identificação escondidos entre as árvores. Homens desconhecidos com rádios patrulhando o perímetro. Sem guarda-parques, sem funcionários do serviço florestal, sem declarações públicas. As pessoas simplesmente foram rejeitadas. Ninguém ofereceu explicações. Não houve notícias sobre o assunto. Nenhuma entrevista à imprensa. Nenhuma cobertura. Se alguém fez perguntas, não as repetiu. Era como se o mundo tivesse concordado, sem dizer uma palavra, que o que quer que vivesse naquele buraco, ou o que quer que observasse de dentro dele, não pertencia às manchetes nem aos programas matinais. Pertencia ao subterrâneo, ao esquecimento. E assim, de repente, Mel Waters desapareceu novamente. Após seu breve reaparecimento em 2002, quando falou sobre lapsos de memória, cicatrizes e um segundo buraco em Nevada, Mel nunca mais contatou ninguém publicamente. Pouco antes de desaparecer, ele insinuou a existência de um terceiro buraco, em algum lugar secreto, possivelmente fora dos Estados Unidos. Ele disse que o que havia sido encontrado em Washington e Nevada era apenas parte de algo muito maior, muito mais antigo e muito mais perigoso do que qualquer um imaginava. Ele nunca conseguiu terminar esse pensamento. Tentaram rastreá-lo. Nenhum registro. Sem registros de passaporte. Sem documentos legais. Seu nome foi apagado dos registros de propriedade, assim como após seu primeiro desaparecimento. Sua casa estava vazia. Seu rastro esfriou. Ninguém sabe se ele partiu por vontade própria ou à força. Mas é certo que Mel foi removida. Assim como o vídeo, assim como o terreno. Não perdido, apagado. Talvez seja esse o objetivo de tudo isso. Não se tratava apenas de encobrir um buraco no chão, mas sim o que esse buraco representava. As imagens mostraram mais do que sombras intermitentes e quedas bruscas de temperatura. Revelaram uma ideia. O buraco não é apenas profundo. Ele tem consciência, ele observa, responde. E se isso for verdade, então talvez a verdadeira questão não seja o que há no fundo do buraco de Mel. Talvez seja o que acontece quando o buraco decide que não quer mais ficar escondido. O buraco não é apenas profundo. Ele tem consciência. Ele observa. Ele responde. E talvez a verdadeira questão seja o que acontece se houver mais buracos como este, esperando para serem descobertos. Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo.